Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Quero ler com vocês hoje em Lucas, no capítulo 12, no versículo 6, que está escrito: Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Também no capítulo 12 de Lucas, no versículo 27, está escrito: Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. E também no versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então, aqui nós vemos o Senhor mostrando-nos qual é o nosso valor perante Deus. Nosso valor perante Deus é de um amor tão grande que Deus sente por nós. Cada um de nós, cada ser humano, foi feito com amor, com cuidado, com zelo por Deus. Isso que eu gosto sempre de nos fazer recordar, vocês e eu, que todas as coisas o Senhor criou pela palavra dele, mas a nós ele nos formou com suas próprias mãos e soprou sobre nós o fôlego de vida. E desde que ele sopra o fôlego de vida em nós, desse momento em diante, nós somos eternos. Mas essa eternidade, ela tem 2 caminhos: a vida eterna ou a morte eterna. E por que a morte eterna? Porque em Romanos está escrito que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado com quem pecou Adão, nosso pai, e Eva, nossa mãe, ela é assim, é um pecado que vem, que é o pecado original. Nós já nascemos em pecado. Então, a morte eterna se dá do afastamento eterno de Deus. E a vida eterna se dá de nós passarmos, então, junto com Deus, no reino de Deus. Então, isso se dá. Nós somos finitos aqui nesta terra, temos um tempo aqui, cada um tem um tempo determinado por Deus, cada um tem o tempo em que a pessoa determinou para si, não é? Porque se nós não nos cuidarmos direito do nosso corpo, se nós nos colocarmos muitas vezes em perigo, né? Não atentarmos para a proteção nossa, da nossa vida, muitas vezes muitos partem para a eternidade antes do tempo, porque não se cuidaram direito, não se regraram muitas vezes, não tiveram atenção às coisas que são importantes para a nossa vida, a segurança e tal. Quantos morrem aí de acidentes de trânsito, não é? Então nós temos que cuidar bem de nós, mas cada um tem o seu tempo determinado aqui. Se Jesus não voltar antes para arrebatar a sua igreja, vai chegar o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Ou não, vai depender das nossas escolhas, das nossas atitudes. Hoje é o dia que nós comemoramos, quer dizer, celebramos, nos recordamos da paixão de Cristo. Para ser mais assim, exato, nós estamos recordando o caminho que Jesus percorreu na semana da Páscoa, né? Então, hoje é crucificação, né? Sexta-feira. Então, nós vemos que quão grande foi o amor de Deus de entregar seu próprio filho, um filho que ele se comprazia, um filho que o alegrava. Ele testemunhou isso no batismo de João, que Jesus foi batizado por João Batista, também na transfiguração, lá no Monte da Transfiguração, em que o Pai diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
Foram as duas vezes, se eu não perdi nenhum momento na mente, em que o pai declara que ele estava dando um filho que lhe agradava. Então Jesus disse: ninguém toma minha vida, eu a dou. E ele fez isso para que nós tenhamos vida eterna através da vida de Jesus. Jesus se entregou lá na cruz, ele morreu. O sangue dele é para nos purificar do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus é santo, ele não se comunica com o pecado, apesar de amar o pecador, mas ele não pode conviver com o pecado. E como fazer isso? Como voltar a ter comunhão com o Senhor? Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação, todos tenham-o como Senhor, como Salvador, como o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que zela. Mas para isso tem um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos dá o direito de escolha. Nós escolhemos se queremos que Jesus seja o nosso Salvador, que Ele nos purifique do pecado, se nós queremos voltar para Deus, nos voltarmos para Deus, fazer parte do reino de luz, de amor, de paz, reino de perdão, de justiça, ou queremos viver afastado de Deus. Então é um reino, nós vamos ser súditos, digamos assim, mas não é bem súdito a palavra para esse reino. Súdito é do reino de Deus. Nós somos servos do Senhor, mas uns servos que são bem cuidados pelo Senhor. Ele nos chama de amigos. O Senhor Jesus falou que nós somos amigos dele, irmão. Se nós estamos com ele, se entregarmos a nossa vida a ele, vivemos para Deus. É que ele nos chama assim, mas eu gosto deste jeito de pensar, para mim faz bem, de saber que eu não sou merecedora. É ele que é bondoso demais. Eu não sou digna de ser chamada como ele me chama, mas ele é meu Senhor. Apesar de ser meu amigo, apesar de ser meu irmão, ele sempre vai ser o meu Senhor Jesus que me resgatou. Então, ou viver lá no reino das trevas, onde lá você não é nem súdito, você não é nem servo, você é um escravo. A palavra de Deus diz que nós estávamos escravizados pelo pecado. E o pai da maldade, das trevas, o pai que através dele veio o pecado, pai da mentira, ele põe um monte de ilusão para a gente achar que está tudo bem. E ele vai nos levando cativos para um reino de dor, de trevas, um reino de sofrimento. Então é para isso que Jesus veio. O que significa a vinda de Jesus? Para nos resgatar do abismo, da perdição eterna, do sofrer eterno. Para nos resgatar através do seu sangue, através de nós dissermos: Senhor, eis-me aqui, eu quero que tu brilhe em mim a tua luz. Eu quero fazer parte do reino da luz, do reino do amor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E daí o Senhor vai ele te arrebata da mão do diabo. E aí você pertence à família de Deus. Então é para isso que o Senhor veio, para desfazer as obras do diabo, para nos resgatar. E aqui ele diz por que ele faz isso. Ele diz assim, olha: observem como crescem os lírios e não trabalham nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homem de pequena fé. E aí ele diz assim ainda, no versículo 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Que reino? O reino de Deus. Jesus veio para nos introduzir no reino de Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o caminho que nos leva de volta ao reino de Deus, de volta à comunhão com Deus, de volta a sermos filhos de Deus.
Então, a Páscoa, a morte de Jesus, significa que foi cumprida a lei, que o Senhor Jesus pagou o preço da nossa redenção. E aí nós vamos chegar no domingo de Páscoa, né? O domingo da ressurreição. Porque se ele tivesse somente morrido, seria mais um líder religioso que morreu. Mas o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E para quê? Porque o Pai agradou de nos dar o reino. E como nós tomamos posse desse reino? Através de Jesus. É o sangue de Jesus que nos faz, por isso que ele fala que nós somos irmãos dele. Paulo disse, co-herdeiros de Cristo. Então, nós agora pertencemos ao reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, através de Jesus Cristo. Então, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Ele ficou 40 dias aqui com os discípulos, ele aparecia, conversava, depois foi assunto ao céu, levado ao céu, e ele está lá à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então, quanto nós valemos? Por isso que fala pouca fé, porque às vezes nós olhamos, apesar de termos Jesus na nossa vida, mas nós olhamos para ver se nós somos dignos de receber as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus. Então nós chegamos a Deus, mas nós não chegamos a Deus tentando nos justificar diante de Deus. Olha, eu mereço tal bênção, porque eu tenho feito tudo direitinho, eu sou fiel. Não, é pelo amor de Deus, tenham fé em Jesus. Porque cada vez que nós chegamos diante de Jesus e gritamos para Ele, socorro, Ele não nos deixa afundar. Ele não nos deixa perecer, não. Ele nos toma na mão como pegou Pedro na mão e pôs dentro do barco, seguro, quando ele estava afundando. Aquele dia, no mar agitado, que Jesus estava na popa dormindo, quando os discípulos clamaram por ele, ele levantou e ordenou que houvesse bonança. E o mar acalmou, os ventos cessaram, houve bonança, ninguém se perdeu. E ele disse, homens de pouca fé. Assim como ele falou para Pedro, homem de pouca fé. Agora que eles estão, como ele está falando aqui, pequena fé. Nós precisamos, sim, olhar para Jesus com os olhos certos. Qual é o olhar? O olhar do amor dele. Não é a minha possibilidade para alcançar a bênção, mas é o amor dele para me abençoar. Não sou assim, não parte de mim para ele, mas dele para mim. Se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, o que o Senhor quer dizer para nós, que às vezes nós desgastamos de pensar, mas eu não sou merecedora, o Senhor não vai olhar para mim, o Senhor não vai se importar comigo. Como não? Se Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, sua própria vida Ele deu ali, para que nós tivéssemos vida. Se Ele está falando assim, por que vos preocupais? Não temais. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, não nos dará com ele todas as coisas. Ele disse assim, se vós sendo mal saber dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Mas o Senhor Jesus falou para nós sermos perseverantes na oração. E eu digo, sede perseverante na oração, sede perseverante na prática da palavra de Deus. Sede perseverante em olhar para Jesus com o olhar certo. Que por mais que eu ore, que eu jejue, nunca vou ser digna de uma bênção do Senhor. Mas é porque Ele é amor. Então, quando você chegar diante de Jesus, é claro que você tem que se santificar, porque sem santidade ninguém virá a Deus. Então a santificação se faz necessária. Tem pessoas que dizem assim, Jesus me ama assim, eu sou assim, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou, como eu disse, Ele aceita você do jeito que você vai diante dEle. Mas você tem que aceitar que agora você pertence ao reino de Deus. Então a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua conduta de vida tem que refletir o reino de Deus. Porque se você vai e continua com as mesmas práticas, do mesmo jeito,
fazendo as coisas segundo a sua vontade, mesmo sabendo que não agrada a Deus, mesmo sabendo que aquilo não é o certo fazer, não é o correto fazer, você não é do reino de Deus. Você está se iludindo e caindo numa armadilha terrível, um abismo chama outro abismo. Portanto, a santificação se faz tão necessária. Nosso coração cheio da glória de Deus, tudo que fizermos é para a glória de Deus, não é para proveito próprio. Quando você vive esse amor, você amando a Deus, adorando a Ele, de corpo, alma e espírito, e Ele estando com você. Essa unidade nos dá muita força para vencermos. E lembrar sempre que Deus está sempre te escutando. E não é os teus méritos, não. O mérito é de Jesus. Clama a mim, anunciar-te-ei. Tudo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não é o mérito de Bartimeu, não foi o mérito da mulher cananeia, não foi o mérito da viúva de Naim, não foi o mérito de Jairo, não foi o mérito de todos que se chegaram a ele, porque mérito nenhum eles tinham. Vejam, os leprosos eram desprezados, qualquer um, os cegos eram desprezados, porque achavam que estavam amaldiçoados, é assim que a sociedade via, e eles mesmos se viam assim. Mas eles acreditaram que Jesus, sendo Senhor, sendo o Messias, ou sendo um profeta, como eles pensavam, ele tinha poder para curá-los. Então eles olhavam para Jesus e criam. Tanto é que Jesus falou: você crê que eu posso te curar? Sim. Então seja segundo a tua fé. Nós temos que ter a fé que Jesus pode. Não sou eu que alcanço a bênção. É o amor de Deus que me alcança com a bênção. Então é isso. O Senhor nos coloca isso no coração. O mérito é de Jesus. Foi Ele que morreu em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, curarão enfermos, em meu nome. Ou seja, é Jesus. E a porta da salvação está aberta, a porta da bênção, da graça está aberta. Jesus é o mesmo que andou nesta terra, é o mesmo que morreu na cruz, é o mesmo que ressuscitou e é o mesmo que está lá no céu intercedendo por nós. Ele não mudou, ele olha para nós com tanto amor, com tanto carinho, que abençoar você é o prazer dele, mas também, às vezes, o Senhor não dá o que nós pedimos, porque aí nós temos que fazer uma análise em nós. Como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Mas, de qualquer maneira, o Senhor vai te fazer saber e vai te dar a força para vencer. E sim, no momento certo, no momento exato, não é atrasado, no momento certo a tua vitória vem, porque eu não conheço ninguém que vai e clame por socorro, que não seja socorrido pelo Senhor. Seja de que forma que for, às vezes nós temos que passar por momentos difíceis, mas o Senhor nos dá força para suplantarmos, nos coloca de pé e nos faz caminhar até chegar no céu, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas entenda, Ele te ama. Não é do agrado dele nos ver sofrer, não. Ele sofreu em nosso lugar. Mas depende também de nós termos uma vida em que Ele possa ser Senhor, em que Ele possa estar na nossa vida de fato e de verdade, porque o pecado nos afasta de Deus. Porque Ele é santo, Ele nos ama, mas não se comunica com o pecado. Ele é luz, nele não há trevas. Tá bom? Espero ter feito entender por pouco de tempo que nós temos para meditarmos na palavra de Deus, que é tão profunda e maravilhosa, mas lembra sempre disso. Se chegue olhando para Jesus, se coloque no lugar lá de Bartimeu. Ele ficou lá gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor disse: porque saiu virtude de mim. Ela achava que ela estava purificada, ela não podia nem estar em público, ela não podia nem tocar nas vestes dele, mas ela creu que ele podia curá-la, porque se ela olhasse para ela,
Segundo a lei, ela estava amaldiçoada, ela não podia nem estar ali. Mas ela não olhou para ela, ela só pensou se eu tão somente tocar nas vestes dele. Ou seja, ela olhou para ele. Possibilidade, Jesus pode me curar. E ele é misericordioso e bom, ele vai me curar. E é isso, chegue nesse pensamento, não sou eu, mas é o grande amor dele por mim. E ele tem poder para fazer muito mais do que eu peço ou penso, tá bom? Vou orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta palavra, obrigada por esta sexta-feira, né, que nós estamos relembrando, recordando a sua crucificação, Jesus. Papai, muito obrigada por Jesus. Obrigada, Jesus, por vir e morrer em nosso lugar, por nos garantir a vida eterna. Não tem nada maior do que isso. As aflições deste momento que nós temos que passar aqui não se compara à glória que o Senhor preparou para nós. Como o Senhor disse, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O Senhor nos preparou um lugar. E enquanto estamos aqui, não estamos só não, porque o Senhor é o bom pastor e o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes nós somos teimosos e não conseguimos ver que o Senhor está cuidando, mas o Senhor sempre cuida de nós, porque o teu amor por nós é indestrutível. Obrigada por tudo. Nós só queremos te agradecer hoje pelo teu grande sacrifício. Eu sei que a cada um o Senhor vai abençoar. Uns inscritos no canal, o Senhor vai abençoando cada um que é inscrito, sua família, resolvendo problemas, dando força nas horas mais que eles precisam. E, Senhor, curando os enfermos, consolando corações, fortificando, resolvendo problemas. Aqueles que não são inscritos no canal, Senhor, traga os inscritos, que eles se inscrevam, meu Deus, que eles sejam mais um colaborador do trabalho do reino do Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos, papai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Até uma próxima oportunidade.